Vibe Mundial FM. Não seja doutrinado, não seja doutrinada. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Não ser doutrinado é não permitir que os outros façam a sua cabeça. É a capacidade de pensar por si mesmo, sem que os outros conduzam o seu pensamento. Por isso a palavra doutrinação tem um significado diferente do termo doutrina, enquanto doutrinação tem um significado mais pejorativo, doutrina ainda tem um significado positivo. Enquanto doutrina é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema, seja literário, seja filosófico, seja político, seja religioso, e por isso tem uma conotação positiva. Doutrinação é o processo de incutir ideias, atitudes e comportamentos nas pessoas. Então vai havendo uma doutrinação e vai incutindo as ideias, as atitudes e os comportamentos. Por isso a palavra doutrinação tem uma conotação negativa. Mas como nós podemos evitar sermos doutrinados na atualidade? Primeiro, percebendo que existe uma doutrinação, olha que importante, de ódio e de cancelamento na atualidade. Algumas doutrinações insuflam o ódio entre as etnias, colocando negros contra brancos e brancos contra negros. Essas doutrinações não explicam que os verdadeiros inimigos da etnia afrodescendente foram os poderosos, né, que lucraram com o sequestro, venda e exploração dos escravos. Então foram alguns poderosos que faziam o tráfico de escravos e que vendiam os escravos. Isso está bem claro no filme 12 Anos de Escravidão, um dos melhores filmes que já assisti. Recomendo muito que você assista 12 Anos de Escravidão. É muito importante para entendermos todo o contexto que aconteceu. Então, na verdade, quem fez toda aquela exploração eram alguns poderosos. Só que eles passam a ideia que o seu inimigo é o branco ou é o negro, ou o amarelo. Então, começa a criar conflito entre as pessoas. Essa doutrinação ética, como étnica, como podemos chamar, dissemina o ódio entre as várias etnias, não explicando que os verdadeiros inimigos de negros, brancos e amarelos foram alguns poderosos, que lucraram, por exemplo, com a escravidão, com os vários tipos de escravidão que houve durante a história da humanidade. Atualmente existe uma perseguição étnica aos uigures. Pesquise e você descobrirá fatos muito importantes. Pesquise sobre essa perseguição aos uigures, com campos de concentração e tudo mais. Então você vai descobrir coisas muito importantes que estão acontecendo na atualidade. Mas nós vamos descobrir no programa de hoje como não ser doutrinado. Então eu estou falando das doutrinações e como não ser doutrinado. Eu já adianto essa pergunta, eu faria mais adiante, mas eu já adianto. Conscientizando que eles estão te manipulando para ficar contra a outra etnia, seja branca, negra ou amarela. Entende? Outra doutrinação atual é a doutrinação política, colocando progressistas ou pessoal de esquerda contra conservadores, pessoal de direita. A própria
denominação progressistas e conservadores é maliciosa, é completamente equivocada e não reflete a realidade das posições políticas adotadas pelas pessoas. Falar que a posição das pessoas de esquerda é progressista dá a ideia que é uma posição voltada para o futuro, né? Sendo que há um conservadorismo de esquerda. Então existem conservadores de esquerda, de pessoas que defendem posições, aqui são termos mais complicados, mas alguns sabem do que eu vou falar, posições trotskistas de Trotsky, né? Stalinistas de Stalin, né? Leninistas de Lenin, ou maoístas de Mao Tse-tung, etc. Ou seja, posições mais conservadoras do comunismo. Então nem todos são progressistas, alguns são bem conservadores. E dizer que as pessoas de direita são conservadoras é afirmar que são pessoas apegadas ao passado e negar a existência de muitas pessoas que querem renovar a sociedade, pessoas de direita. Portanto, os próprios termos usados para um lado e para o outro são equivocados. Por isso eu vou preferir o termo esquerda e direita. Mas o pior de tudo é o ódio insuflado contra as posições opostas. Como se o problema fosse aquela pessoa que pensa diferente de você. O seu verdadeiro inimigo, isso que é importante prestar atenção, não é aquela pessoa que tem um pensamento de esquerda. Porque essa pessoa quer justiça social e ela acha que com pensamento de esquerda ela vai conseguir isso. Nem aquela pessoa de direita, que quer liberdade de trabalho, basicamente. Mas os poderosos de esquerda e direita que oprimem o povo. Então o problema não é aquela pessoa que acredita na esquerda ou aquela pessoa que acredita na direita, mas os poderosos, tanto de esquerda quanto de direita, que dominam economicamente, politicamente e fazem uma grande opressão à população. Por fim, eu falarei da doutrinação de gênero, que começou insuflando o ódio das mulheres contra os homens e dos homens contra as mulheres. Então, principalmente com o movimento feminista, eu entendo que a posição de algumas filósofas, como Simone de Beauvoir, a Simone de Beauvoir, ela buscou em muitas ocasiões o equilíbrio, né? Mas houve feministas mais radicais, que diziam que o inimigo era o homem. Então, colocando a mulher contra o homem contra a mulher. Atualmente está em pauta a existência de outros gêneros, né? E isso é um estudo científico. E do ponto de vista científico, podemos afirmar que existe pelo menos um terceiro gênero, do intersexo ou do antigo hermafrodita, que nasce com as duas genitálias. Então, realmente, essa pessoa nasce tanto com a genitália masculina quanto com a genitália feminina. Então, esse indivíduo é um intersexo. Antigamente ele era chamado de hermafrodita, hoje é chamado de intersexo. Então, constitui sim um terceiro gênero, porque ele tem as duas genitálias, né? Bom, agora, independente disso, na atualidade, se insufla a revolta entre os LGBT, então lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, e ainda outras denominações, contra os heterossexuais e vice-versa. Então se insufla um conflito, um confronto entre ambos, e de uma forma muito intensa. Agora, vamos refletir uma coisa, isso é muito importante. Por que existem tantas doutrinações de ódio e cancelamento na atualidade? Por quê? Por que que isso, inclusive, é espalhado propositalmente, né? Por que isso? Bom, bem simples. É a máxima de Maquiavel aplicada com intensidade na atualidade. Dividir para reinar. Então, nós temos
alguns grupos de pessoas muito poderosas que dominam o planeta, corresponde a 1% da população, dominam o planeta. Essas pessoas, sim, são responsáveis pelos problemas que existem no mundo, porque são pessoas que, para terem muito dinheiro, tiram dinheiro do restante da população. Então, enquanto tem gente passando fome, eles são bilionários. Politicamente, interferem na política o tempo inteiro. Mas são eles que fazem essa doutrinação de ódio, de cancelamento. E de propósito, para que as pessoas fiquem brigando entre si e não prestem atenção neles. Simples assim. É Maquiavel aplicado de uma forma muito intensa. Basicamente é isso. Enquanto as etnias ficam brigando entre si, o amarelo contra o branco, contra o negro e tudo mais, enquanto os gêneros, pelo menos os dois considerados, né, homem, mulher, ficam brigando entre si, enquanto esquerdistas e direitistas ficam se degladiando, pronto, eles ficam lá tranquilos fazendo o que eles querem. Então presta muita atenção nisso, porque isso é Maquiavel puro. E aí nós não vemos qual é o foco real dos nossos problemas. Tenha certeza que o foco real dos seus problemas não é a pessoa da outra etnia, não é a pessoa do outro gênero, nem é a pessoa que pensa diferente de você politicamente, mas são os poderosos que, numa atitude muito gananciosa, querem ficar cada vez mais ricos e deixando a população cada vez mais pobre. Então isso faz com que haja pobreza, miséria, movimentação política. Esse é o foco do problema. E isso que nós precisamos ter muita consciência. Enquanto os poderosos colocarem o povo para brigar entre si, então homens contra mulheres, brancos contra negros, esquerdistas contra direitistas, esta população se distrai com a briga e não percebe que o problema está em um pequeno grupo de poderosos que domina economicamente e politicamente o mundo inteiro. Foram eles que lucraram com a escravidão, por exemplo. Então, o problema do branco ou do negro não é o branco que é vizinho dele, mas é aquele indivíduo poderoso que fez a escravidão e que ainda hoje explora. Então, vamos tomar muito cuidado nessa briga entre homens contra mulheres, brancos contra negros, esquerdistas contra direitistas e vice-versa cada um. Então, muito cuidado com isso, porque nessa briga nós nos distraímos dos verdadeiros problemas do mundo. Então, foram eles que lucraram com a escravidão, os poderosos, né, que sequestravam os negros da África, ou os afrodescendentes da África, e escravizavam eles no continente americano, principalmente, evidentemente. Então, traziam os escravos, vendiam os escravos e lucravam com o trabalho escravo deles. Então, eram alguns poderosos. E isso é que foi o problema, né, da escravidão e o problema da sociedade. Então, eles desfocam desse problema central, que são os poderosos que fazem essa injustiça social, e colocam um brigando com o outro. Aí fica nessa distração toda de um brigando com o outro, e aí a pessoa não perde o foco, porque o verdadeiro problema da atualidade, da contemporaneidade, são esses poderosos bilionários que são muito gananciosos, querem controlar todas as pessoas e que promovem essas lutas aplicando Maquiavel, dividir para reinar. Então a aplicação de Maquiavel foi feita desde a época de Maquiavel, desde a época do príncipe, né, que utilizava a estratégia de Maquiavel. Desde aquela época se utiliza esse tipo de estratégia. Então, dividir as pessoas sempre
em dois grupos, e deixar um degladiando contra o outro e insuflar discurso de ódio. Olha, se você prestar bem atenção, você vai descobrir aonde isso está acontecendo, como está acontecendo, dá uma pesquisada, dá uma olhada por aí, como eles estão fazendo tudo isso. Vibe Mundial.